o tema da semana não poderia ser outro, Larissa Manoela, a história dos seus pais. Hoje, aqui no seu Identicast, a gente vai bater um papo sobre essa situação que foi noticiada no último domingo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Camila Lenk, muito bem-vinda. Boa noite. Muito boa noite. Então, né? Que polêmica, né? Você, sendo pai, o que você achou da atitude dos pais da Manuela? Ó, hoje a gente vai quebrar o pau aqui, vamos falar de um monte de coisa. Mas hoje é uma situação que a gente tá constrangedora. Rindo, mas é coisa séria. E a gente quer pontuar algumas observações sobre esse caso da Larissa Manoela e dos seus pais. Para quem não acompanhou, ainda está sendo muito falado, mas ainda tem algumas pessoas que não acompanharam. Os pais da Larissa Manoela geriram a carreira dela desde os 4 anos de idade, e quando ela alcançou a maioridade, eles mudaram, tinham uma empresa, né, um contrato, onde eles eram... A empresa era em nome dela, mas eles tinham poderes plenos sobre os bens. Porque ela era menor de idade. Porque ela era menor. E quando ela fez 18 anos, alcançou a maioridade, fizeram ali uma partição, criaram uma nova empresa, né, com um novo quadro societário, com os pais e ela, onde ela tinha apenas 2% da participação da empresa. Sendo que ela é o produto, né? Do negócio dela, né? O próprio negócio, ela ter participação em 2%. Então, essa é a polêmica da semana, né? Exatamente. Uma situação muito chata, eu acredito, para ela ter que se expor dessa forma, e muito constrangedora para os pais e vergonhosa, né? Vir para a mídia, né, anunciar isso, né? Detalhes. Não no sentido de eles ficarem com vergonha por ela estar fazendo aquilo, mas uma vergonha para ela ter que ir para a mídia explicar o quadro, né, de caráter e de posicionamento os pais, né, dos dessa pais, forma. Né? Eu acho que ninguém quer expor os pais, né, principalmente ela que teve uma relação de vivência ao longo de toda a sua vida com os pais e chegar nesse momento por conta de dinheiro, tá mas brigando. Nos últimos tempos, né, devido ao dinheiro, conforme o patrimônio dela foi crescendo, o desgaste familiar, né, ela passou a virada de ano rompida com a mãe, sem falar com a mãe. Então, todo esse caso de hoje da polêmica do dinheiro dela já é algo que já vem se arrastando. Então, essa postura que ela tomou agora foi assim, um grito de socorro e até um alerta, né, para empresários aí que estão gerindo a vida dos filhos ou vice-versa. Então, isso a gente viu lá atrás, né, como você comentou, né, tem o filho pródigo e hoje a gente está vendo os pais pródigos, né, querendo aquilo que é do filho, aquilo que ela construiu. Exato. Os pais tiveram participação, é claro. Sim, para administrar. Quem elevou e levou a carreira dela a acontecer foram os pais. Então, mais do que justo eles terem alguma participação. Só que não todo, né? E não a privação do que eles estavam fazendo, porque parece que eles viraram um dono para a pessoa até comprar um absorvente na praia, pão picolé, comprar um milho. Isso é constrangedor, né? Vergonhoso para quem trabalha. Então, imagina só, você dá duro e a pessoa tomar conta de tudo e falar, você tem 2%, mas esse 2% ainda é controlado, tipo de você não ter acesso, você querer um dinheiro, você ter que ligar, e aí, faz um Pix para mim pagar tal coisa, e você ter que prestar conta. Não, você provar o que você está comprando. Isso é mais do que isso é humilhante, né? Exato. Existe uma grande diferença de ambição e ganância. A ambição, ela está no campo da visão, de você ambicionar algo, você desejar, você ter uma visão, ter clareza daquilo que você quer alcançar e correr em busca dos seus sonhos. A ganância, ela já tem um sentido pejorativo, onde eu vou conquistar a qualquer custo, eu vou em busca do que eu quero, independente das consequências. Doa quem doer, vou passar por cima de todo mundo se tiver que passar para conquistar aquilo que eu quero. Então, eu identifico muito nesse caso os pais da Larissa Manoela tendo uma visão muito gananciosa, né?
É claro que a gente precisa de conhecer de fato todos porque quem os sabe lados. a temperatura do fogo, né, é a panela, Exatamente. né? Quem tá lá dentro vivendo. Por quê? A gente precisa de conhecer isso a fundo para identificar exatamente qual é o lado de cada um, né? Porque até agora a gente está ouvindo o lado dela. Ela foi no Fantásticos e expôs o lado dela. Os pais responderam somente por uma nota, falando que ela tinha conhecimento de algumas coisas, não tudo, né? Mas essa ganância de desejar tudo, de querer ser sustentado, porque ela alcançou sucesso, isso daí eu já não acho legal. Eu não acho legal. Somos pais, né? E estamos esperando mais um filho. Pois é, imagina só, desde agora a gente começar a explorar, né, uma criança, porque isso chega até a ser exploração infantil. Quando você obriga, quando você está fazendo algo, principalmente se você vai ganhar dinheiro em cima daquilo e a criança não vai ter participação. Então, o que ela está requerendo é como se ela tivesse sido explorada esse tempo todo, sem nenhum tipo de remuneração. Ah, beleza, tá morando numa casa boa, ter roupa, ter tudo, mas e aí? O acesso ao dinheiro. Exato. Eu acredito que em negócio, aí aqui o podcast é para empreendedores e a gente vai trabalhar essa ideia de empreendedores. A Larissa Manoela é uma empreendedora, ela empreende com a carreira da moda, da música, da arte, do cinema. Então, ela é uma grande empreendedora de muito sucesso, mais de 80 milhões de seguidoras, faz sucesso no TikTok, além de todo o material que ela produz, material artístico que ela produz. Tem parceria com 6 grandes indústrias da moda internacionais. É uma grande empreendedora de muito sucesso e um sucesso consolidado com 22 anos. É algo assim até absurdo, né? O tamanho e dimensão que ela alcançou. Então, o papo é de empreendedor, e falar desse tema aqui não é fazer fofoca, tá? É a gente trabalhar algumas situações que são importantes. O empreendedor, ele precisa ter 2 grandes amigos. O primeiro grande amigo do empreendedor precisa ser o seu advogado, né? O segundo grande amigo do empreendedor precisa ser o seu contador. Então, o empreendedor, ele precisa estar coberto, ele ter uma cobertura jurídica e contábil em todo o seu negócio, para que ele saiba exatamente o que acontece, saiba exatamente quais são os caminhos que ele precisa de trilhar. Vai fazer um novo contrato? Opa, cadê meu advogado? Meu advogado vai me ajudar a gerir, a preparar esse contrato. O contador vai te ajudar a analisar se aquilo dali é uma proposta interessante junto com o seu advogado. Exatamente. O contador vai nos mostrar o caminho. Eu quero abrir uma nova frente de trabalho, uma nova empresa, fazer um investimento. O contador, ele vai nos apontar exatamente se é interessante, qual é o contexto de mercado, como que é o campo fiscal dessa nova área de atuação. Então, a gente precisa ter esses 2 profissionais como bons parceiros. E, nesse caso, ela não tinha. Não, porque as 2 pessoas de confiança eram os pais dela, né? Eles se tornaram o empresário, o advogado, o contador, né, o gestor de toda a carreira dela. Então, assim, ela ficou ali cercada pelas pessoas que ela mais confiava, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vou botar minha mãe e meu pai para cuidar dos meus negócios. E a gente pensa que eu vou confiar. Ela confiou, né? E infelizmente aconteceu essa situação que a gente está sabendo um lado da história, né, para que a gente não enfatize tanto para que acha que o pai está errado. A gente não sabe qual o contexto real dessa história, a gente só vê trechinhos, mas ela não conseguiu acompanhar, né? E hoje tem pessoas que estão investindo, começando a vida empreendedora muito mais cedo do que ela, tendo aquela já malícia de mercado. Hoje a gente vê, como a gente está vendo, grandes pessoas saindo do TikTok, pessoas com 14 anos que já sabem como é que está o patrimônio dela. E já tem essa malícia. Ela demorou a ter essa visão. Exatamente. Presta atenção numa coisa muito importante. CNPJ não tem coração. Se você é um empreendedor, você é empresário, CNPJ, ele não tem coração.
por trás de um CNPJ existe um CPF, uma pessoa com sentimentos, né, que tem ali os seus apegos e as suas preferências, mas a empresa ela não tem coração. O CNPJ não tem, é uma instituição jurídica, contábil, tá ali, foi preparada, né? E você, como empreendedor, precisa entender isso, porque a gente não pode ficar fazendo da família, da empresa, cabide de emprego para a família, vou ali, coloco um parente, eu vou montar meu negócio, vou colocar meu irmão aqui nessa área, minha tia ali na outra área, minha mãe fazendo isso. Não, a exigência para trabalhar e desenvolver a tarefa no nosso negócio precisa ser o nível de qualificação. Existem grandes exemplos de empresas aqui no estado, como a Águia Branca, por exemplo, que se abriu para o mercado, e hoje os filhos e netos ali, que fazem parte da família gestora, precisam passar pelos processos seletivos igualmente a todos os outros candidatos. Não é você pegar, abrir, por causa a minha sobrinha está desempregada, vou dar um emprego para ela. Não, ela tem que passar pelo processo igual a todos, né, para poder assim, assumir aquele cargo. Não, eu estou aqui por mérito. Eu não estou aqui por causa que eu sou parente do dono, porque eu tenho um rostinho bonito. Não, mas sim porque você tem uma bagagem, você tem um conhecimento que vai somar com uma empresa. E você, Camila, você pensando sobre essa situação da Larissa, você é mãe e é filha, né? A Larissa, ela se viu num ponto de expor essa situação. Você consegue se colocar no lugar dela? A minha mãe, né, quando eu tinha 12 anos, meu primeiro empreendimento era fazer toalhas bordadas para uma vizinha. Só que quem tomava conta, quem negociava o valor era minha mãe. Minha mãe tinha essa noção. Então, a minha mãe pegava e repassava para mim. Então, eu não passei por esse abuso. Então, todo o dinheiro daqueles bordados que eu fazia com 12 anos, a minha mãe, no final, me entregava. Nunca ficou com nada para ela, porque ela falava que eu era digna daquilo. Já que eu trabalhei, o dinheiro era meu. Então, agora, quando tem essa questão dos pais virem, eu ia me sentir mal se eu trabalhasse e a minha mãe ficasse com tudo e eu com nada. Poderia ficar com metade, mas ela nunca quis ficar, né, com nenhum dinheiro. Mas eu vi assim, não, ela está cuidando tanto, eu também quero ter participação. Quero participar das coisas dentro de casa. E no caso da Larissa, os pais dela, assim, pegaram tudo, eu tô dando roupa, tá tudo bem. Minha mãe também poderia ter tido essa atitude. Eu dou roupa, dou comida, dou teto, né? Porque na cabeça dos pais tem isso. E a gente tem que prestar muito atenção, porque quando a gente faz isso, a gente está sendo tão egoísta e a gente está, assim, transformando uma outra pessoa para ser ruim. Quando a gente joga na cara, quando a gente tem um filho, é nossa obrigação cuidar. E a gente não tem que jogar na cara. Imagina só agora, o Gabriel vai crescer. E aí a gente está tendo um gasto para montar enxoval, para construir, pagar, saúde, estudo. Aí ele chega a uma determinada idade. Se você chegou até aqui foi por causa de mim. Senão você não seria ninguém, você não teria nada. Isso assim, é muito errado se Exatamente. fazer, jogar na cara essa situação de cuidar, de criar. Por quê? Quem quis ter filho foram os pais. Exatamente, filho não escolhe. Então, ele não escolheu nascer. Eu penso o seguinte, quando eu desenvolvo o meu negócio, eu trabalho, tudo que eu estou conquistando é meu. Ainda não morri, né? Então tudo aquilo que eu estou conquistando é meu. Tudo aquilo que nós temos, os filhos eles fazem uso e têm participação do uso. Porém, todos eles precisam de ter um entendimento que aquilo que foi construído é nosso, não é deles. Eles vão galgar o mundo e conquistar aquilo que é próprio, né? Por quê? Se a gente acostuma os filhos falando, não, fica aqui, tudo que é meu é seu, fica aqui, não morri ainda, né?
Aí o filho fica acostumado e a gente vê uma geração hoje aí de filhos com 25, 30, 35 anos morando na casa dos pais ainda. Sendo sustentado pelos pais. Sendo sustentados pelos pais com mesada. Tendo Aham. mesada dentro de casa. Vai trabalhar para quê? Pra Os quê? pais mantêm, né? Não quer estudar, não quer trabalhar, né? A geração nem. Nem trabalha e nem estuda. Isso por quê? Aham. Porque os pais mantêm dentro de casa. Não é errado morar com os pais. Cada um tem um quadro, Desde uma que situação de você vida. contribua, desde que você seja um participante, né? Isso. No período pós-crise de 2015, 16 para cá, o quadro das famílias brasileiras alterou assim radicalmente, né? Por quê? As famílias elas foram se juntando novamente. E na pandemia isso aconteceu muito. Morando junto, familiares indo dividir as contas. Mas a pandemia fez isso também com as Exato. pessoas. Pessoas que vários Principalmente pais, nas classes por mais ter baixas. casa própria e ter filhos morando de aluguel, os filhos foram para casa dos pais. Ou foram para morar em cima ou foram para morar dentro por causa das despesas, para reduzir o custo. Isso, né, é muito comum. É uma realidade totalmente diferente. É você optar por viver junto pela escassez, Exatamente. pela falta de dinheiro, Ou pelo desemprego. Não pela questão de se E não aproveitar da situação. Exatamente, pela comodidade, que é diferente da situação de classe da Larissa, né? Que ela é de classe A, né? Então, a situação é completamente diferente. Mas lembrando que ela morava em prédiozinho da Coab, até atingir esse patrimônio que ela tem. Porque logo quando a carreira dela, quando explodiu o Carrossel, porque ela veio na primeira roupagem de Carrossel, sendo a Maria Joaquina. Então, quando a primeira entrevista na casa, ela morava em prédio de Coab. Ela não morava na mansão, ela não tinha o status que ela tem hoje. Então a gente foi alcançando com o tempo, exatamente. Né? Então às vezes a gente até tem que também ver o outro lado dos pais, né, para poder chegar a essa grande carreira. Eu tenho uma amiga que ela teve que se mudar de cidade, se mudar de estado para investir na carreira do filho. E foram um empréstimo, pedindo conta. Então talvez assim, qual será o acordo que tem entre eles lá? Porque, às vezes, assim, é muito fácil agora pra gente ficar com dó dela ou ficar julgando os pais sem a gente conhecer realmente a história. Porque, às vezes, quando você quer investir na carreira de um filho ou em algo que é próprio seu, você faz algum sacrifício. E aí? Eu acho que o sacrifício ele é recompensado, mas tudo tem um tempo. Exatamente, né? mas Tem um aí, tempo. como Eu será acho que já tá? cessou. Mas como será que tá essa questão do sacrifício, a questão da recompensa? Como que eles levaram pro tempo? Exato. Eu acredito que se os pais eles dedicaram a vida à carreira da filha, eles merecem ter alguma recompensa por Sim. isso. Não acho que essa recompensa ela deva ser vitalícia, né? Enquanto ela produzir, enquanto ela tiver dinheiro, eles devam receber por isso. Não acredito nisso. Eu acredito que o que ela fez, inclusive, foi o justo. Ela abriu mão do patrimônio, os 18 milhões que foram declarados, né? Ela abriu mão daquele patrimônio para ficar para eles. E eu achei justo, foi uma recompensa que ela deu aos 22 anos de vida que os pais estiveram junto com ela, estão junto com ela, e ao momento de mais de 15 anos de carreira, né, que ela teve, e esse momento que os pais abriram mão, né, 18 anos de carreira, né, abriram mão da própria vida para se dedicar à carreira dela. Então eu acho que foi justo, né? 1 milhão para cada ano. É dinheiro para mais de metro, que eles precisam saber administrar agora. E eu acredito também... Mas esse patrimônio dela chegou a 18 milhões pela boa gestão deles. Porque uma má gestão, a gente vê assim, artistas, a gente, né? Você teve num programa que um artista muito renomado, muito conhecido, porque era um ator global, hoje ele está numa escassez, pedindo dinheiro, pedindo R$2. A má gestão. Então, se hoje o patrimônio dela chegou a esse tanto, ou pode ser mais, porque eles tiveram o quê? Prudência.
tiveram que uma boa administração, senão não teria nada, porque ela é uma desses personagens dessa novela que é uma que está bem sucedida. Vários outros não estão vivendo essa realidade dela. Então, assim, é mérito só dela? É mérito deles também, por ser o quê? Bons gestores, foram investindo, foram somando para que a carreira dela crescesse. Então, assim, tudo a gente também tem que colocar numa balança. Claro, E eu, assim, a minha opinião agora falando como mãe, né, a exposição que ela fez, legal ela defender, mas eu como mãe, isso me ofende também. Porque, tipo assim, é algo que não teria necessidade de ser tão exposto assim. Porque quem tem vergonha não envergonha o outro. Porque, querendo ou não, aí vamos lá lembrar de princípio. Quando a gente quebra princípio, porque houve uma quebra de princípio essa exposição. Então, agora eu estou me falando como mãe. Né? E como filha também. Independente de como fosse, existem várias formas de tratar isso, de se resolver. Até as grandes empresas, antes de levar para a grande mídia, para tudo isso, as pessoas primeiro elas pensam naquilo que tem consequência. E aí veio todo esse burburinho, tá vindo toda essa questão da mídia. E a semana que vem? Como será que vai ser a próxima semana? Sobre essa questão, eu não acho que teve uma quebra de princípio, porque, na minha visão, né? Porque ela tentou, por diversas vezes, resolver com os pais. Ela tentou fazer um novo contrato com 60% para ela e 40% para os pais. Os pais não quiseram, queriam 50-50. Ela acordou os 50-50, só que os pais queriam ainda uma pensão, se eu não me engano, aí, de 6% de tudo que ela faturasse mensalmente, ela ainda teria que pagar a eles, que eu acho um absurdo, né? Então, aí, nesse ponto, ela abriu mão da fortuna e decidiu tocar a carreira sozinha. Deixou os pais com o patrimônio que foi acumulado até ali e decidiu, ela tem só 22 anos, vai faturar muito mais do que isso ao longo da sua vida. Mas a questão da quebra de princípio, a exposição que ela fez dos pais, trazer isso à tona, a vergonha para os pais. Os pais dela isso sempre foram muito... eu acredito que isso já aconteceria de... qualquer forma aconteceria por ela ser... né, tá na mídia constantemente, tá rolando processo judicial, então tudo isso daí ia acontecer, numa hora ou outra isso ia cair na mídia. Acredito que ela foi se defender e defender a carreira, né? Talvez nesse caso, né, expondo os pais como você está pensando, mas eu também não acredito que seja por essa forma. Uma coisa que eu ressalto nessa situação é a questão do perdão. Que ela fala sobre perdão e ela perdoa a situação que os pais fizeram, e a maior prova do perdão, na minha visão, foi ela ter aberto mão de tudo aquilo que ela tinha conquistado para os pais. Falar, não, agora isso daí fica para vocês, não tem problema, todo o esforço que vocês fizeram, eu vejo que foi um ato de generosidade, um ato de maturidade, de inteligência emocional, ela conseguir alcançar esse nível de maturidade e inteligência emocional apenas com 22 anos. Mas, né? assim, mas faltou o quê? Ela não teve o perdão porque ela rompeu. Ela rompeu com os pais. Ela deu o dinheiro, mas ela rompeu. Então, ela teve maturidade por um lado e o outro não. Então, é sobre isso que eu tô falando, sobre a quebra. Né? Porque é a mesma coisa de eu jogar água em você, virar as costas e não tá nem aí. Então, eu vou te dar o dinheiro, vou te dar o telefone. Durante a conversa dela, ela expõe que ela até chegou a citar para o pai que preferia perder o empresário do que perder o pai. Né? Ela, a todo momento, estava ali tentando reatar essa relação, reatar esse momento, e diz que espera também que os pais... Então, a gente vai ver os próximos capítulos, eu né? acho que esse daí vai dar pano pra manga. A história do outro lado, porque existem 3 lados. O que ela conta, o que os pais vão contar e o que a gente vai entender disso tudo, né? Então... E eu penso ainda que ainda vai ter pano pra manga. Eu acredito que a fortuna ela pode ser muito maior, né? Pode ter coisas a mais. Ou pode ser menor. Não foram declaradas. Talvez menor não, mas isso é uma visão minha, tá, gente? Não tem nada prova, pelo amor de Deus.
É só uma suposição, né, daquilo que eu acredito, tá? Mas eu achei uma ação dela, assim, muito interessante, porque expôs um quadro que acontece com várias famílias. Ontem, se eu não me engano, a Jojo Todinho também comentou sobre a mãe também. Por quê? Porque no caso dela, a mãe deu ela para a avó cuidar, pagava uma pensão de R$ 120 e falava que era uma esmola, que aquilo ela bebia de cerveja e tal, e hoje fica requerendo dinheiro da Jojo Todinho e tal. Então, assim, situações de pais muito desajustados, pois mas né? Esse mundo muito empresarial e as pessoas hoje elas estão muito visionárias, elas estão pensando muito no financeiro, a questão da ganância, gente. Na ganância e não na emoção da pessoa, no sentimento. Então, hoje vale mais o dinheiro que você ganha do que a sua própria pessoa, né? Então a gente precisa também assim de botar um filtro, trazer uma reflexão sobre isso. A gente que é empresário, pessoas assim que às vezes não te ajudaram lá atrás, mas quando vê você começa a subir um degrauzinho, surge o interesse. Então você saber realmente quem está com você, quem estava com você lá na hora do deserto, quem estava com você para empurrar um carro sem gasolina, quem estava com você para poder não ter dinheiro para tomar um café, comer um pão porque não deu para almoçar. Então isso daí tudo é bacana trazer essa reflexão. E eu acho que mais do que isso é quem se sente feliz com a sua vitória. Isso daí, chorar junto, vai ter um monte pra chorar. Todo mundo chora, filho. Tiver agora, ali o velório acontecendo ali, já tá passando o povo chorando agora junto. Agora ficar feliz com o seu sucesso, sem comemorar, interesse, exatamente. é difícil, é um muito desafio. É um você desafio. Quer ver se a pessoa gosta de você mesmo, conta uma coisa nova pra ela pra ver se ela vai comemorar. A reação dela vai dizer sobre quem ela é. Se você conta uma coisa para um amigo e esse amigo, o semblante dele, você vê que cai o semblante. Não somente o amigo, ele né? fica Hoje triste, a gente está falando muito de família. Isso a acontece família. Dentro da família. Se o semblante cai, fica triste, ou tenta criticar, tenta julgar, ou fala, acredita nisso não, isso vai dar errado, você é um sonhador, sai dessa. Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso? Né? Poderia estar fazendo tantas coisas. A gente que é empreendedor, eu ouvi tanto, né? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar de carteira assinada, vai fazer alguma outra coisa, pra que você fica insistindo nisso? E quando a gente mantém a força, essas pessoas, em alguns casos, esse tipo de fala vem com um ar de proteção na mente da pessoa. Ela está fazendo para tentar te proteger. Mas muitas vezes é inveja. Porque não tem a coragem da iniciativa. De não te ver crescer. E isso é muito ruim, é muito maléfico. E a gente precisa estar alerta sobre essas situações e não se deixar contaminar por esse tipo de gente. Né? Tem uma frase que fala, né, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Se você convive com gente que é fofoqueira, você também é. Se você convive com pessoas negativas, você também é. Se você convive com os reclamões, automaticamente você vai se tornar uma pessoa também reclamona. Exatamente. Agora, quando você convive com pessoas que querem crescer, que querem avançar, que estão buscando crescimento na vida para os negócios, com certeza você também vai ser estimulado a avançar, a crescer e proporcionar isso para outras pessoas. Que massa! Altas lições e altas reflexões a gente quis trazer através desse contexto, né? Exatamente. Então, vamos refletir aí como que anda seu relacionamento, né? Com pessoas, com seus empresários, com a sua família. Se é a sua família que está sendo um gestor dos seus negócios, então fica essa reflexão da semana. Exatamente. Eu quero agradecer aqui a Identidade Marketing Inteligente, a sua agência de marketing estratégico, Diego Alves Produções, fazendo toda a produção desse material aqui, né? Editando, gravando, nos dando todo o suporte, essa água gostosa, né? Liz Vieira, né? Vestindo Camila hoje. Patrocínio Liz Vieira, você vai acessar lá a loja da Liz Vieira também, né? Muito obrigado a você que
que esteve conosco até agora e nos vemos na próxima semana. A gente tem novidade para as próximas semanas, mas fique tranquilo que eu vou contar para você. Acesse esse conteúdo, curte, segue a gente nas redes sociais, também ouça o nosso material lá no Spotify, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na próxima semana aqui no seu Identicast.